a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, aquele versículo que a gente já familiarizou-se com ele: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas, e que não... Anunciar-te-ei coisas grandes, aliás, coisas grandes e firmes, que não sabes. Clama a mim. Este clama a mim automaticamente leva-nos ao pensamento de que isso acontece através da oração. Nós podemos, em oração, clamarmos a Deus. E o Senhor, é a Ele que deve dirigir-se o nosso clamor. O homem, dado a tantas imaginações, não consegue enxergar em Deus, o Senhor Altíssimo, como aquele que é o Deus único e verdadeiro, a quem nós devemos direcionar. É com Deus que nós devemos falar. E a oração é o ato da nossa comunicação com o Deus vivo, verdadeiro, único, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que reina com poder absoluto, Deus vivo e verdadeiro. No tocante a isso, o Senhor Jesus nos ensinou no texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, as palavras do Senhor Jesus. 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A indicação aqui do Senhor Jesus é que nós vamos, em oração, dirigir a nossa oração a Deus. Ele refere-se a Deus como Pai, é o Pai, e deve ser feita no nome dele. É no nome de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho bendito. Então nós temos este importante aspecto de recurso quando falamos no assunto sobre oração. Mas daqui a pouquinho eu vou entrar em cheio nesse assunto, na mensagem. O versículo 17 de 1 aos Tessalonicenses é o versículo do nosso estudo. Nós vamos concluí-lo hoje à noite falando sobre tipos de oração. Uma questão é você orar e entender alguns tipos que a oração tem. Quais são eles? Fazendo parte do nosso momento de oração perante Deus. Mas eu quero registrar que a nossa cidade está na véspera de completar mais um aniversário. Vem agora o 70º aniversário. 171 anos. Tá? Já passava de mais de 100 anos quando eu nasci nessa cidade. E por aqui estou. E o triste nessa cidade é que a cada dia eu deparo-me com a partida, com a morte de um conhecido. Como ainda há pouco, vendo o celular, um colega que eu conheci na época do nosso programa de rádio, o Evangelho em Celular, o Isaías. Quantos momentos a gente conviveu com Isaías. A princípio, Isaías operava técnica para nós no programa Evangelho em Celular, no começo, na Rádio Louvor. E depois ele acabou deixando aquele empreendimento, e de tempos em tempos nos encontrávamos, e a última vez já faz algum tempo. Lamentamos, um momento triste, ainda jovem, alguém que acabara de completar 50 anos,
ainda jovem, né? 50 anos. A gente lê lá sobre Jacó, chegando a 147, com aqueles olhos carregados pela velhice, e alguns nem tanto, né, tendo essa condição de morrerem em boa velhice. Se Deus nos der a graça, chegaremos lá, embora saibamos que a Bíblia já descreve um tempo como o tempo da duração da nossa vida. Também a nossa gratidão ao Senhor Deus. A irmã Inês, nessa semana, aconteceu a cirurgia da catarata. Ela vai na próxima terça-feira tirar os curativos. No mais, está bem, tá? O médico está bem. Agradece à igreja, os irmãos que velaram, né, por ela em oração. Nós a temos acompanhado em oração. Primeiramente foi o esposo, agora esse momento na vida dela. Eu vou dizer para você, seja lá qual for o procedimento cirúrgico, sempre inspira cuidados. A gente fica, às vezes, até inseguros, não é? Com essa nova geração de médicos. Precisamos ainda mais da intervenção do Senhor Deus no seu agir por nós. Damos graças porque ela alcançou essa condição do Senhor e já está bem. Ela falou, às 19h30 eu vou estar acompanhando. Se eu conseguisse ler o que ela escreveu ali, né? Está mais longe hoje para mim a nossa visão da live, mas depois eu vejo e comentarei. Vamos então, deixa a sua Bíblia aberta lá em 1 Tessalonicenses. Agora ela voou, né? Apareceu uma joaninha aqui no meu dedo, agora ela voou. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Quando o apóstolo Paulo, depois de tratar sobre o dia do Senhor, ele vai para as recomendações finais na epístola, e ele tem uma tríade no capítulo 5, o versículo 16. O apóstolo Paulo sempre foi alguém de planos, de alvos. Como é que nós chamamos? Uma outra palavra para alvos? Metas, isso, eu queria metas. Metas, propósitos. Quando você tem metas, planos e você se envolve com aquilo, você parece um sonhador, não é? Começa a sonhar, né, com aquilo que está acontecendo. E ele teve o privilégio dado por Deus, dentre os gentios, estabelecer igrejas, as igrejas gentílicas, e que estavam ao seu cuidado, embora elas tivessem a sua liderança própria. A própria casa de Priscila e Áquila era um local da igreja reunir-se. Que privilégio para eles hospedarem no lar a igreja de Cristo Jesus. E Paulo, no versículo 16, ele vai ordenar-lhes: regozijai-vos sempre. Depois vem: orai sem cessar. E no versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A tríade ordem, e nós estamos estudando sobre orai sem cessar, que é a atitude de atenção, de consideração, que a qualquer momento nós podemos dar uma puxada mais forte no nosso fôlego respiratório, espiritual, chamado oração. É como a nossa respiração. Vou falar em oração, a irmã Rosângela tem nos últimos dias padecido com a filha Tayana, que fora cometida por dengue. E, como vocês sabem, não é fácil quando alguém
é acometido pela dengue. Então, hoje ela teve que, socorrendo a filha, ir até a unidade de pronto atendimento, a UPA. Então, por isso que ela não está hoje à noite conosco, e nós vamos agora levantar também a Tayana em oração. Dengue é algo horrível, deixa o corpo num estado de prostração. A primeira minha, nem sabia que estava com dengue. Dando aula na EBF daquele ano, muito mal. Ainda bem que depois de uma semana eu me livrei da terrível angústia. Isso foi no ano de 91. Depois uma segunda situação ocorrida no ano de 2013. Só essas duas vezes, mas foram momentos difíceis, vamos dizer assim. Bom, já mencionei os textos. Quem quiser ficar e puder de pé apenas para orarmos, o faça, e vamos então orar nesse momento e logo em seguida iniciarmos a nossa devoção da palavra. Graças te damos, Senhor Deus, o Deus que é santo, santo, santo. Toda a terra enche-se da glória do Senhor. Nossa oração, ó Deus, nos apresentamos como miseráveis pecadores. Perdoa, Deus, os nossos pecados, uma obra que só o Senhor pode realizar, porque queremos comungar, ter comunhão com o Senhor. E é através da confissão de pecados que nos entregamos a este tão importante momento para então adorarmos o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é declarado na palavra, grande ao Senhor, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor pelos atos poderosos do Senhor, pela excelência da grandeza do Senhor em cada momento, Pai. Damos graças a Ti, ó Deus, porque dentro do propósito do Senhor, a irmã Inês recebe um alento maior na sua vida, tendo realizado a cirurgia da catarata, aguardando agora serem retirados os curativos e ela então poder ter uma noção de como irá ter a percepção da sua visão, Deus. Que seja um momento abençoado pelo Senhor. Também oramos pelo lar da irmã Rosângela. Ó Deus, toca no frágil corpo da Tayana e que ela tenha fortalecimento do Senhor. Dá-lhe, Deus, melhoras, que todo procedimento necessário e todo cuidado que requer este padecimento, a Tayana receba do Senhor. Oramos pela irmã Marta Joy, todo o procedimento de recuperação da fisioterapia, desse momento pós-cirúrgico que ela está vivendo, Deus. Pai Todo-Poder, oramos pela irmã Nancy, já faz algum tempo que ela não tem vindo às reuniões, dá-nos a graça, Deus, de visitá-la no seu lar e por ela orarmos e que ela seja fortalecida pelo Senhor e alcance a graça de estar entre nós nas reuniões, ou estar conosco nas reuniões. Pai eterno, nos conduza hoje à noite, torne o ensino acessível, compreensível, na obra do Santo Espírito. Nós dependemos do Senhor. Não há sequer em nós, humanamente falando, dependemos do agir sobrenatural do Senhor. Nos ensine, nos capacita, ó Deus, e torne esse assunto tão real e verdadeiro e importante nas nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Sempre é bom a gente dar uma recobrada em assuntos importantes na nossa vida. E aí eu fico pensando no tempo da minha conversão, do meu conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, iniciando os primeiros dias na graça do Senhor, tendo vindo a compreensão de Cristo como meu único e todo suficiente Salvador. 1 aos Tessalonicenses 5,17, só segura esse versículo, se já memorizou,
Orai sem cessar. Alguém fez a seguinte pergunta: será possível orar sem cessar? Uma vez que a Bíblia diz que é possível, mas não significa você recitar um escrito o tempo todo, mas a sensibilidade, como Paulo menciona na carta aos Efésios, orando em todo tempo. Todo tempo teremos a oportunidade de entrarmos na presença de Deus. Este é um grande aspecto de privilégio. A qualquer momento, você pode entrar na presença de Deus em oração, dirigindo um carro, uma viagem, numa fila aguardando o atendimento, pedalando uma bicicleta, andando pela cidade, uma bicicleta, ou andando de moto, ou parado aguardando alguma coisa acontecer que você está esperando. Você pode orar e você podemos falar com Deus. Deus não necessita de intervenção de nome nenhum. Toda a oração deve ser dirigida a Ele. Isso é muito importante. Eu não tinha essa compreensão antes da minha conversão. Essa compreensão vem do estudo criterioso da palavra de Deus. Do primeiro livro ao último livro, homens conversando com Deus. E oração é você conversar com Deus. Você não pode vê-lo, mas você pode estar sendo sensível, sensibilizado à real presença dele. Deus é real. Nunca brincou e nem brincará de pique, de esconde-esconde. O nosso Deus, ele se revela, ele se revelou, amém? Ele se fez conhecido. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito do Pai o fez conhecido. Que privilégio! E um dia nós fitaremos, olharemos, veremos o Salvador, o Senhor Jesus. E quando nós falamos em oração, e nós vamos praticar oração, é gostoso orar, não é? É bom falarmos com Deus, mas a oração tem alguns aspectos mencionados, mostrados, apresentados, notabilizados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Eu quero começar com o primeiro, com aquele que destaca para nós um momento de perdão para os nossos pecados. Porque todos nós, não tem um dia sequer que passemos em que poderíamos dizer: hoje eu não pequei. Se assim você fizer, exatamente naquele momento você acabou de pecar. Porque nós pecamos. Nós pecamos. Tanto por omissão quanto por comissão. O que é pecar por omissão? Quando você omite fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Comissão é o contrário, quando você faz o que Deus não quer que seja feito. Nós temos exemplo na Bíblia de alguém vindo diante de Deus apresentar a sua confissão de pecado. A oração de confissão é o momento em que refletimos,
arrependemos e confessamos o nosso pecado a Deus. Devemos falar com Deus quando pecamos contra nós mesmos ou contra outras pessoas, porque nós somos falhos. E nós temos a consciência que fazemos coisas erradas. Servos de Deus procederam assim. Davi é um bom exemplo nesse sentido. Abra sua Bíblia lá no Salmo 32. Aliás, os tipos de oração, o Salmo muito nos ensinam. Salmo 32, de versículo 1 ao versículo 5. É um salmo de Davi. Salmo 32. Davi fala: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Vocês estão lá? Salmo 32. 3 agora. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E nós temos o Salmo 51, que é a efusão da confissão, que acontece numa oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está confessando o seu pecado. Que pecado está confessando, não é? Adultério, roubou a esposa de Urias, cometeu a ordem para que Urias fosse morto, passa-se um período, o profeta Natan vem ter com ele, e ele então se derrama perante Deus. A oração é a oração de confissão. O que nós fazemos de errado contra nós, contra outras pessoas, também aborrece a Deus. E devemos confessar o nosso pecado. Aí vem uma pergunta: e se você deixar de orar confessando o seu pecado? Vai ser pecado. O Salmo 66, versículo 18, destaca: se eu atender a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Então, cria uma barreira, um obstáculo para as nossas orações. Então, por isso que eu estou começando com o primeiro tipo, que é a oração de confissão. Algumas igrejas, até no seu momento litúrgico, introduzindo o momento da liturgia do culto, lê-se um texto sobre confissão de pecado e faz-se a oração de confissão de pecado, que vai seguir depois das demais orações. Devemos abrir nosso coração diante do Senhor, confessando o nosso pecado. Mas você vai falar assim: mas Deus já sabe, Ele conhece todas as coisas. Sim, Ele sabe, mas quer ouvir a sua expressão, quer ouvir a sua confissão como expressão de arrependimento. E nós somos instruídos pela palavra a importância disso. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por mais separada que seja uma pessoa para o Senhor, até parece que tanto mais ela vai se entregar à oração de confissão. Quando você lê o livro de Neemias, Neemias vai envolver num grande projeto perante Deus que
vai ser a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas quando ele está no palácio, parece que cada dia segue-se aquilo que nós chamamos, a vida segue a sua rotina, o seu dia a dia vai em frente, até que alguém vem de Jerusalém. E as notícias para ele são notícias desoladoras do estado que está Israel, com os muros derrubados, queimados, há uma assolação. E a primeira coisa que Neemias faz é entrar em oração, em confissão perante Deus. Ele confessa o pecado dele, do povo dele. Ele tem essa comunicação com o Senhor. E aí você tem todo o desdobramento do livro de Neemias. A partir desse momento que Neemias se apresenta perante Deus e faz confissão. Pois você vai ler Neemias e vai ver isso lá no livro. É sempre bom a gente ter essa reflexão. Às vezes a gente começa a pensar que somos alguma coisa e que aquilo que fazemos é impressionante, extraordinário e precisamos cair na real, como o apóstolo Paulo mencionou: miserável homem eu sou. Quem me livrará desse corpo? Nós estamos sujeitos ao pecado e pecamos. E como pecamos? Às vezes, até pecados que a gente não tem consciência. Como lá no Salmo, também dos pecados ocultos, Davi orava no Salmo 19. Tem situações que nós estamos pecando e temos noção que estamos pecando perante o Senhor. Mas todo pecado nosso é contra ti pequei. Davi fala no Salmo 51. E fiz o que parece mal aos teus olhos. Nós pecamos contra Deus. Deus é santo, santo, santo. Não há nele pecado algum. Puríssimo. Como Jesus Cristo é puro. E nós queremos ter comunhão com Deus. E é tão importante, então, confessarmos, porque recebemos a purificação de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado, toda a injustiça. É obra de Deus. Então, o primeiro aspecto da oração, a oração de confissão. Então, eu digo assim: irmão tal, ore por nós nesse momento, a oração de confissão. Vai orar como Neemias orou, confessando o seu pecado, o nosso pecado. Aí é uma questão coletiva, né, do povo de Deus. Em reunião, agindo assim. Oração de confissão. Marque isso aí. Nós temos na Bíblia, e aí o Salmo 51 é um texto que Davi apresenta, né, uma grande efusão, uma tomada muito profunda do coração dele perante o Senhor, quando ele confessou o seu pecado. E no 32, está mencionando sobre isso no Salmo 32. Agora, tem um outro tipo de oração que nós também devemos fazer. E aí você vai falar com Deus. E é interessante esse aspecto da oração, porque você vai falar com Deus destacando aquilo que Deus é. Quer ver só? Eu vou pegar alguns textos para a gente ler, e você já vai ter uma noção que tipo de oração é essa. Salmo 113. Este salmo aqui eu separei para os homens. Ontem eu tive a reunião com os homens. Somos poucos, mas somos homens. Aqui, tudo que o grande faz, nós também fazemos. As grandes igrejas têm envolvimento missionário, nós também temos. As grandes igrejas têm sustento pastoral, nós também temos. Amém? Só que nós somos pequenos. E Deus trata com o pequeno tanto quanto ele trata com o grande.
O grande um dia foi pequeno, não é? Aquela pessoa tão alta que você encontra na rua, fala, que sujeito de uma elevada estatura. Lembre-se, um dia ele morou no seu procedimento de formação exatamente no mesmo lugar que você esteve. Só a diferença agora que no procedimento de desenvolvimento ele atingiu etapas que você e eu talvez não tenhamos atingido, tá? Mas o pequeno, aliás, o grande um dia foi pequeno. Salmo 113. Vamos entender qual é esse tipo de oração que nós devemos proceder, é falando com Deus daquilo que Deus é. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. O que é que deve ser bendito? O nome do Senhor. Olha só. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o quê? O nome do Senhor. Não é qualquer nome. É o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. E agora vem uma pergunta que ele faz aqui no versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Interessante que ele vai dizer no versículo 6, que Deus se inclina. Olha a altura que Deus está, irmãos. Ao ponto de Deus se inclinar para ver o que está nos céus e na terra. Ele está acima deste nosso céu visível. Ao ponto de se inclinar. O nome do Senhor. O Deus das alturas. Levanta, versículo 7, o pobre do pó e do lixo levanta o necessitado, para fazê-los assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Quem é esse Deus cujo nome é bendito? Versículo 9, é o Deus que faz que a mulher estéril habite, a outra versão diz família, a minha diz casa, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Eu vou também no Salmo 29, apenas alguns versículos no Salmo 29. Aí você vai já perceber no Salmo 29 que tipo de oração é essa oração que nós também vamos apresentar falando com Deus. Dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua oração de adoração. Isso, dona Célia. Oração de adoração. Quando nós iremos destacar, enfatizar, conversando com Deus, aquilo que Deus é. Então, a oração de adoração, nós vamos falar com Deus, sobre os seus atributos. Tanto é que o texto diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Santidade é um atributo de Deus. Quando nós nos referimos a Deus, Deus de eternidade a eternidade, tu és Deus. É um atributo dele. E nós estamos referindo a ele como Deus eterno. O Deus que eu sirvo. É o Deus que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Deus grande, Deus poderoso, Deus que se assentou sobre o dilúvio. O Deus que se assenta como rei perpetuamente. Destacando a grandeza, a força, o poder, a eternidade.
É você estar elogiando Deus, falando o que Ele é. Adoração. E olha o que é que Jesus ensinou tão apropriadamente para nós sobre adoração. Quando ele conversava com a mulher samaritana, e a mulher samaritana tocou nesse assunto sobre adoração. Nós adoramos aqui, vós dizeis que em Jerusalém, mulher, vem a hora que nem neste lugar, nem no acolá adorareis, porque o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus procura adoradores. E na oração, nós vamos mencionar, tem este aspecto. Aqui na igreja nós temos o costume de alguém ora fazendo a oração de adoração, que é destacando o que Deus é. Você quer ver um atributo que é muito destacado na adoração, que nós mencionamos perante o Senhor, mencionado em vários salmos, que vê, abre lá no Salmo 100. Lá tem um momento de adoração por algo que Deus é, que destacará também o louvor naquilo que Deus faz. Salmo 100. Uma chegadinha rápida lá no Salmo 100. Entrai, versículo 4. Geralmente o louvor te leva a essa consideração da adoração ou do louvor no sentido de agradecimento. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus atos com hino, louvai-o e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Aqui nós temos dois atributos de Deus, a bondade e a misericórdia, pelos quais nós podemos adorá-lo. Te adoramos, porque tu és o Deus bom. Provai e vede, Salmo 34, versículo 8, que o Senhor é bom. Nós adoramos um Deus que é bom. Adoramos um Deus que é misericordioso. Adoramos um Deus que é santo. Atributos, aquilo que Deus é. Grande é o Senhor. Adoramos a Deus. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no firmamento, no seu santuário, pelos seus atos poderosos, pela excelência da sua grandeza. É o ser único, supremo. Então, em oração, tem esse aspecto. Na nossa oração, nós iremos falar com Deus sobre o que Ele é, que tem consternado, que tem sensibilizado, comovido o nosso coração. É como você parar diante de algo e dizer assim, aqui, em dado momento, Deus, por causa do Senhor ser bom, adoramos a Ti, Deus de bondade. A bondade do Senhor está sobre nós. Deus deve ser adorado pela sua bondade. Já o louvor tem a ideia do agradecimento, tem a ideia de reconhecer aquilo que Deus faz. Não é assim? Você quer ver um belíssimo texto em que Davi se entregou a louvar o Senhor em oração? E o texto da oração, um texto de uma riqueza de palavras, de conteúdo, que impressiona o nosso coração. Como Davi orou naquele momento, ele estava debaixo da inspiração do Senhor. 1 Crônicas 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro
de Crônicas, capítulo 29. É tão impressionante a oração de Davi se transforma num cântico. A partir do versículo 10, 1 Crônicas 29. Agora vamos entender algo aqui para você não fazer confusão. Na adoração, nós destacamos o que Deus é. Tá? É o louvor manifestando aquilo que Deus é. No louvor, no sentido do agradecimento, é aquilo que Deus faz. Esse louvor, muitas vezes, ele tem como sinal de indicação uma situação que está sendo vivida no momento e que você entende que é ideal, importante, você orar louvando o Senhor. Então vamos lá. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência. Dá o sentido aqui de adoração, tá? Mas ele vai entrar no louvor já já. O poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso. Tudo bem. Ele começa com a adoração. Agora vem o louvor. Graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Deixa-me traduzir um pouquinho melhor para você. Davi convidou o povo para voluntariamente trazer ofertas para a construção do templo. Davi desafiou o povo nesse sentido. E o povo tão voluntariosamente trouxe ofertas ao ponto de Davi dizer: chega! Já temos o suficiente. Basta! Da maneira tão voluntariosa que o povo contribuiu. E agora então Davi se apresenta perante Deus, adorando e louvando. Ele vai dar graças, porque tudo quanto pelo povo fora contribuído, fora dado, ele entende que veio de Deus para que o povo pudesse dar. Amém? A gratidão, o louvor, aquilo que Deus estava fazendo por eles, então somente Deus poderia proceder assim para com eles. Alegrou o coração de Davi. E ele então se manifesta, adorando e louvando ao Senhor. Não há menção no início da oração dele até onde lemos para qualquer outra coisa a não ser adorar e louvar, agradecer. Amém? Então nós temos ciência disso. Em cada dia, Deus quer ser por mim adorado. Deus quer receber os meus louvores. A minha menção daquilo que eu tenho feito e a gratidão. E gratidão é algo tão importante. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco no versículo 18. A gratidão perante Deus. Graças te damos, Senhor. Ele fala, graças te damos, porque temos muito. Porque Deus havia derramado sobre eles a sua graça. A construção do templo
Davi cuidando. Mais do que Davi, Deus estava envolvido naquela importante obra perante a nação de Israel, a construção do templo. E olha que Davi nem seria a construção ocorrida nos seus dias, depois da morte dele. O filho dele, Salomão, estava com o encargo, com a incumbência de construir o templo. Mas na palavra está registrado essa oração de louvor de Davi perante o Senhor. E também nós temos no livro dos Salmos textos mencionando a respeito do louvor, a respeito da ação de graças perante Deus. Vamos a mais uma leitura, o Salmo 92. Quanto mais eu e você nos sensibilizarmos com os textos do Salmo, vamos entender a importância desses aspectos da oração. Salmo 92. Oração de louvor. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a harpa de som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Até o versículo 5. Destacando aquilo que Deus faz. Olha que nós temos muitos motivos para louvarmos o Senhor. Aquilo que Deus tem feito por nós. Olhe, Deus nos deu assentos para assentarmos. Deus nos dá o pão de cada dia. A nossa gratidão a Ele. Deus nos dá um melhor atendimento hospitalar dentro do seu intento e propósito, sem que você tenha que dispensar nenhum centavo sequer. Deus usa a mais avançada tecnologia em benefício de você, servo dele. Toda gratidão, toda honra ao Senhor. Amém? A oração, eu mencionei confissão, adoração e mencionei também louvor. 3 aspectos da oração. Na semana que vem eu quero mencionar intercessão e, por último, petição. Você veja bem, né? Nós entramos em oração e podemos começar com a confissão, indo para a adoração, depois a gente vai para o louvor, depois a gente vai para a intercessão e, por fim, a gente chega na petição. 5 aspectos. 3 eu mencionei para você hoje, detalhando-os. É muito importante isso, vai nos ajudar muito, enriquecendo os nossos momentos de oração. Há situações que você vai parar para orar, para falar com Deus, adorando o Senhor. Há situações que você vai parar para falar com Deus, louvando-o. E há situações que você vai parar e vai orar, confessando o seu pecado perante o Senhor. Na semana que vem, eu falo sobre outros 2 aspectos da oração, nesse quadro de 5 que nós temos, que dá para você colocar nos dedos da mão, tá? Aqui fica a confissão, no polegar, o indicador, a adoração. Como é que chama esse aqui?
polegar, indicador, maior de todos, dizia o Filipe, dedo médio, disse Esther. Não sei se alguém vai escrever alguma coisa ali. Tá, então, nós temos confissão, a adoração e também o louvor. Não? É isso, tá certo. Louvor ou agradecimento, aquilo que Deus faz. Tanto é que você vai ver nos textos da palavra de Deus, acontece um evento, Deus está recebendo louvor ao que ele fez, as maravilhas dele. Tá? E nós temos as nossas razões, por exemplo, o irmão Felipe, nós vamos colocar em oração, viu, irmão Felipe? Aí já é a oração de intercessão que eu vou falar semana que vem. Já fez os muros lá, irmão Felipe, da casa? O irmão Felipe já fez os muros, agora precisa colocar o portão. Parece que já fez o mais difícil, que são os muros. E agora ele precisa colocar o portão. Eu falei, irmão Felipe, um passo após o outro, etapa por etapa, mas pode começar com a primeira etapa, viu, irmão Felipe? Já no campo da intercessão, tá? Eu vou falar sobre intercessão a semana que vem, que é quando você ora em favor do pedido de uma outra pessoa. Mas eu vou destacar texto semana que vem para isso. Vamos então orar pelo portão que o irmão Felipe precisa comprar, para Deus lhe dar sabedoria, o dinheiro, tá? A pessoa que vai colocar o portão. E quando isso acontecer, aí nós vamos orar a oração de gratidão, de louvor por aquilo que foi feito. E ao mesmo tempo, vamos estar adorando aquele que é. E pelo fato de ele ser quem ele é e fazer o que ele faz, ele é o único. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tá? E em tempo oportuno, nós iremos passar por esse estágio, por essa etapa, viu, irmão Olívio? Etapa do louvor, tá? Então, orem por ele, tá? Logo, logo ele vai recebendo essa providência de Deus na vida dele. Como nós oramos pela irmã Inês, pediu as orações, o Charles Spurgeon dizia que ninguém poderia expressar maior gesto de carinho por ele do que orar em seu favor, orar por ele. O Charles Spurgeon era muito sensível à oração, tá? Muito sensível à oração. E quando perguntaram para ele qual foi o segredo do ministério dele, ele diz: Deus me deu um povo que orava. Deus me deu um povo que verdadeiramente orava. É dito que quando Charles Spurgeon estava pregando, um grupo de homens numa sala estavam em oração. Que ministério, não é? Por isso que o ministério dele foi tão profícuo. Teve um aproveitamento imenso. Tá? Coloquemos-nos em pé nesse momento. Adoração, confissão, adoração e louvor. Ficando para a semana que vem, intercessão e petição. Eu agora tenho uma caneca do Salmo 23 da filha Esther. Estou aguardando da irmã Inês, viu, irmã Inês? Essa aqui é da Esther. Esse púlpito aqui, ele é com uma condição maravilhosa. Tem lugar aqui, embaixo, tá? Esse aqui é o meu púlpito preferido no momento, tá? Gosto demais dele. Quero trazer para pregar nele, se Deus me der graça, irmãos. Olhem por isso. Quem fabricou? Quem construiu? Se tivermos essa condição. Quem sabe ainda este ano, né? Eu vi que estava um tanto debilitado na saúde, mas havendo oportunidade, queremos ter o pastor que preparou esse púlpito, pregando para nós. Vamos orar? Vamos lembrar também a nossa cidade, que tanto precisa de que de um canto a outro as boas novas do Evangelho alcance
e também pela família do Isaías da Silva de Souza, esse rapaz que eu conheci na Rádio Louvor, e que por algum momento estava tão presente no programa Evangelho em Seu Lar. Também um conhecedor do Evangelho de Cristo, salvo por Cristo, graças a Deus, ausente do corpo, presente com o Senhor. Bendito Deus, quão preciosa e importante tem sido em todos os anos da nossa vida este livro do Senhor, a palavra bendita, a palavra que é viva e eficaz, poderosa, Deus. Que através dela muitos sejam ensinados e venham a compreensão e a obra de salvação em Cristo Jesus. Também, Deus, é através da palavra que recebemos o ensino para o nosso desenvolvimento espiritual. Graças damos ao Senhor. Hoje à noite também, Deus, te louvamos por todos quantos pela transmissão podem nos acompanhar, estão nos acompanhando, e outros que também haverão de receber essa palavra, Deus. Oramos, Pai, pela nossa cidade, fazendo aniversário, já chegando a 171 anos. Há muito que o Evangelho precisa ser divulgado, há muitos para serem alcançados. Oramos pela missão da Igreja do Senhor Jesus nessa cidade. E também, Deus bendito, pela família enlutada desse nosso colega que partiu para a eternidade, o Isaías. Quando recebi a notícia, fiquei surpreso. Alguém que no dia 8 de agosto havia completado 50 anos, Pai. Oramos pela sua família, esposa, filhos, que sejam pelo Senhor consolados. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Exultate, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Amém. Assentai-vos, meus amados, aqui, que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Aproveite, né? Amanhã você tem feriado aqui em Barretos. Deus abençoe a todos. Amém.